balança comercial brasileira é deficitária. A balança do agro é superavitária. Tem uma pressão internacional muito grande pela preservação ambiental, né? Não existe nação no mundo que preserve tanto quanto o Brasil. Ninguém pode nos cobrar preservação. Senador, em 2019, o crescimento do PIB, das riquezas produzidas no país, foi puxado pelo agronegócio. O senhor acredita que isso vai se repetir em 2020? Há muitos anos, a agricultura, a pecuária, a produção tem puxado a economia brasileira. Não foi apenas em 2019 e seguramente para os próximos anos também. Se nós pegarmos a balança comercial brasileira dos outros segmentos, é negativo. Quando você pega a balança do agro, que o Brasil exportou, agricultura ou pecuária, aí você vai ver o saldo positivo, que tira o negativo dos demais segmentos da economia brasileira. Seja indústria, seja comércio, seja serviço, a balança comercial brasileira é deficitária. A balança do agro é superavitária. Então, esse superávit do agro é que faz o superávit da balança comercial brasileira. O que já foi em 2019, foi em anos anteriores e será assim em 2020, nos próximos anos no Brasil. Mesmo a gente tendo uma epidemia ou pandemia de coronavírus que está fazendo os bancos reverem as expectativas de crescimento dos países? No Brasil, esse assunto, por exemplo, a preocupação que nós temos hoje, tanto na área da saúde com as pessoas brasileiras, se votou inclusive um projeto entre Câmara, Senado e a Presidência da República, o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro, para quê? Para dar uma atenção para as famílias, para as pessoas. Mas também a gente tem levado essa posição à ministra Tereza Cristina e à Secretaria da Defesa Sanitária Animal e Vegetal, que a Secretaria, por exemplo, esteja alerta com as culturas brasileiras, com a pecuária brasileira, de certa forma, estarem atentos a essas questões, para nós não sofrermos problemas como sofreu a China recentemente, em cima do que aconteceu com a peste suína, que abateram 500 milhões de suínos lá na China. Então, nós, no governo brasileiro, a ministra Tereza Cristina e o próprio ministério em si, está tratando dessa questão. O fato de a China ser o país que mais compra as nossas exportações pode afetar esses resultados do agronegócio? De uma certa forma pode até afetar, mas eles não têm de quem comprar alimento. O Brasil hoje é um grande produtor de alimentos, é um grande exportador de alimentos e seguramente esses países precisam comer. O Brasil hoje é o maior exportador de boi, é o maior exportador de frango, é o maior exportador de soja, é o maior exportador de laranja, é o maior exportador de fumo, sei lá, de várias culturas, é o maior exportador do mundo. Então, não tem quem nos substitua e num curto prazo não terá. Então, a nossa agricultura parte para ser seguramente uma das agriculturas mais sustentáveis do planeta e também o crescimento será muito grande para o nosso agro brasileiro. O senhor citou a Índia, o presidente Bolsonaro foi à Índia recentemente com a ministra Tereza Cristina, o senhor também participou. É uma tentativa de criar mercado para o país não ficar tão dependente assim da China? Sim. Estima-se que nos próximos anos a própria Índia possa superar a China em população. É um governo mais ligado ao nosso governo, um governo mais de direita, digamos assim. Então, as oportunidades que nós vimos, o crescimento, 2000, teve o presidente Fernando Henrique na China, na Índia, Depois o presidente Lula esteve lá, o terceiro presidente foi o presidente Bolsonaro. E o crescimento que se deu do comércio Brasil-China, Brasil-Índia, foi bem menor do que Brasil-China, por exemplo. Está em 6 bilhões e na proporção com a China tinha que estar em 25 bilhões. E a meta fixada pelo próprio primeiro-ministro indiano e próprio presidente da República da Índia é que nós cheguemos a 15 já no final do ano que vem. Em 2 anos chega a 15 bilhões, mais do que 100% o aumento da comercialização entre Brasil e Índia. Existe um espaço enorme para crescimento do mercado indiano. A Índia também faz parte dos BRICS. Por que esse comércio não cresceu anteriormente, como há essa perspectiva agora? O que travou esse comércio? Eu conversava com o embaixador brasileiro, que lá na Índia,
O que ele vê agora é a atenção que o governo Bolsonaro, que o próprio Ministério das Relações Exteriores está dando para a questão da Índia. E 15 convênios foram assinados, 15 acordos foram assinados entre os dois países, nas mais diversas áreas. A medicina deles também é muito evoluída, startups, que a gente vê a evolução que eles tiveram em cima disso. Então, seguramente, vai deslanchar muito o comércio Brasil-Índia. E a demanda por produtos seria semelhante à da China, esses mesmos produtos do agronegócio que o Brasil mais exporta, que são carne, soja, milho? Eles, carne, por exemplo, carne bovina não consomem, né? Porque o boi é sagrado lá, a vaca é sagrada. Mas a carne de frango, por exemplo, carne de suíno, fundamental. Aves, ovos, né? E outros produtos. Eu fui falar em suco de uva para eles não conhecem suco de uva. O Brasil hoje tem 200 bilhões de litros de suco de uva. Quer dizer, um mercado com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, é um grande mercado consumidor, de ensiná-los a consumir um produto especial que nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu vejo um crescimento fantástico dessa ligação e dessa relação Brasil-Índia. A China está prestes a assinar um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra comercial. E o Brasil poderia até perder mercado com esse acordo, né? A China compraria mais dos Estados Unidos. Nesse caso, a Índia seria uma alternativa importante para o Brasil. Para nós, sem sombra de dúvidas, eles têm hoje 250, 300 milhões de habitantes com poder aquisitivo. O resto é uma população pobre, mas é um grande mercado. Então, eu vejo muitas possibilidades desses acordos com o Brasil, com a Índia. Agora, no caso de haver um aumento grande de demanda por produtos brasileiros, senador, o agronegócio brasileiro tem como absorver essa demanda, produzir mais ainda? Sim. Nós, com o encaminhamento que nós temos, o Brasil tem hoje clima. Okay? A maior reserva de água doce do mundo está no Brasil. Nós temos solo fértil. Tem regiões do Brasil que você faz 3 safras por ano. 3 safras. E nós temos o produtor rural brasileiro, que isso é inigualável, a capacidade do nosso produtor. Né? Nós temos que corrigir, e podemos discutir esse assunto, algumas distorções em cima da política agrícola para os produtores. Muitos deles sem renda, enfrentando condições adversas, conseguem fazer que o Brasil, que era importador de alimento nos anos 70, seja hoje um dos maiores exportadores de alimento do mundo. As chances de crescimento, o Brasil, podem crer, será a maior nação agrícola do planeta. Eu sou técnico agrícola de profissão, sou engenheiro agrônomo de profissão, sou produtor rural. Esse é o meu negócio. Então, eu conheço essa atividade há mais de quase 46 anos que eu trabalho nessa área. Isso sem aumentar a área plantada, porque também tem uma pressão internacional muito grande pela preservação ambiental, né? Deixa eu te dizer, não existe nação no mundo, não existe nação no mundo, na Europa, na Ásia, em qualquer parte do mundo, na América do Norte, Central, que preserve tanto quanto o Brasil. Então, essa questão, ninguém pode nos cobrar preservação. Nós temos mais de 50%, vamos dizer assim, da área brasileira preservada. Nós temos quase 30% das propriedades rurais brasileiras preservadas. Isso tu não vê em qualquer país do mundo, você não vê isso. Na Europa, onde o WWF ou outras ONGs, na Holanda, na Inglaterra, na Noruega, nos criticam, eles não fazem isso lá. O que querem que nós façamos, e nós fizemos aqui. O Brasil faz isso. Quer dizer, o dever de casa não pode ser cobrado dos agricultores brasileiros nem do país Brasil. Eu não aceito que algum país do planeta possa nos criticar pela preservação que nós fizemos e continuaremos a preservar. Nós não vamos devastar a floresta amazônica, não precisa disso. Nós temos áreas enormes, extensas para explorar em várias regiões do país, entendeu? Que a gente possa fazer isso sem afetar o meio ambiente. Dá para aumentar a produtividade, então, sem aumentar a área plantada? A produtividade cresceu assustadoramente. Para vou lhe dizer que a área plantada cresceu muito menos do que cresceu a produção brasileira. A produtividade brasileira foi muito elevada, entendeu? Ao longo desses últimos anos, graças aos produtores rurais, mas principalmente à nossa ciência e tecnologia. Apenas um exemplo. Eu conheci Norman Borlaug, um engenheiro agrônomo americano que foi Prêmio Nobel da Paz. Esteve aqui nos anos 70 no Brasil e profetizou que as terras do centro-oeste brasileiro não serviam para a agricultura. Olha a maravilha que é a centro-oeste brasileiro. Olha, eu tenho que me beneficiar com os agricultores que vocês têm e com a pesquisa brasileira. Olha a fábula que é hoje o centro-oeste.
Esse Brasil, o mundo teme hoje em função da nossa capacidade. O senhor acha que esse episódio, essa crise ambiental do ano de 2019, manchou a imagem da agricultura brasileira? Deixa eu lhe dizer, eu vejo muito nessa questão, principalmente da grande mídia internacional, essas queimadas que houveram, você não viu na Austrália, em tantos outros países, você não vê a mídia que eles fizeram lá, não fizeram. Por que fazer só no Brasil? Porque o Brasil é o grande exportador de alimentos. O Brasil tomou o mercado de boi de outros países, tomou o mercado de frango de outros países, tomou o mercado de laranja, de soja, de vários, porque é o primeiro lugar do mundo. Se eu hoje sou o maior exportador, eu tenho um concorrente meu fazendo pressão contra mim. E esses países hoje, e outro ponto importante, os países hoje da Europa, a China, o Japão, por exemplo, subsidiam altamente os seus agricultores. E o agricultor brasileiro não recebe nada de subsídio. Eu não tenho subsídio, estou concorrendo com esse povo e sou melhor do que eles. Isso é o produtor rural brasileiro. Grande parte é concorrência, por isso que eles colocam questões indígenas, questões ambientais, questões trabalhistas como barreiras nos negócios, porque eles não conseguem nos superar. E mesmo assim o Brasil continua avançando no nosso mercado. Como é que o senhor avalia a condução dessa questão pelo governo? O que eu vejo, o governo Bolsonaro tem sido, vamos dizer assim, positivo nessa questão. O próprio ministro Ricardo Salles, da mesma forma, nós temos que mostrar isso para o mundo. Eu não posso aceitar essas críticas de um país que não preserva qualquer estado. Nós devastamos o estado do Rio Grande do Sul. Você vai na Amazônia, quase a metade da Amazônia, mais da metade, 60%, 70%, preservada. Pronto, é isso que está existindo no Brasil. Aí é uma outra questão de interesses comerciais, que em cima disso eles usam barreiras ambientais, trabalhistas e indígenas. Para não aprovar, por exemplo, o acordo da União Europeia? Claro. Com o Mercosul? Eles começam a usar essas formas, porque agora mesmo os agricultores europeus estão criticando, porque eles não querem perder o subsídio. Nós já não temos subsídio aqui. E eles têm que concorrer com o Brasil, que coloca, às vezes, produtos mais baratos lá. Essa concorrência, vamos dizer, é em cima de negócios. Basicamente, essa é a posição. Não é que o Brasil desrespeite as regras, não. É negócio, que nós tomamos o mercado deles e eles estão com medo que o Brasil consiga avançar mais ainda, produzir muito. Nós vamos produzir muito mais do que nós já estamos produzindo. A saída do Reino Unido da União Europeia altera em alguma coisa a assinatura desse acordo ou está mais focado na França mesmo? Eu acho que é na França, porque por causa digamos assim, os produtores franceses protestam muito, fazem muita pressão em cima, basicamente, do subsídio que eles recebem hoje. Entendeu? Então, eu acho que está mais focado na França. E tem o outro lado também, o lado do Mercosul em si. Como é que o senhor avalia a situação do bloco hoje? O senhor que está lá no Rio Grande do Sul, os agricultores do Rio Grande do Sul já tiveram problemas no passado com subsídios na Argentina, já reclamaram muito de subsídios. Agora, Cristina Kirchner, ex-presidente, é vice-presidente. O senhor acredita que essa situação pode voltar? Eles têm um problema com o governo deles em cima da taxação da agricultura, que nós lutamos aqui para não ter taxação na nossa agricultura. Isso é uma guerra dos produtores argentinos com relação ao governo argentino, né? Nós temos algumas diferenças, sim, mas nós temos que nos aproximar. É um grande mercado, né? Nós não podemos nos olhar como concorrentes nessas situações. Temos que corrigir algumas distorções, por exemplo, com o trigo, com arroz, que nós sofremos com o Mercosul, nós sofremos com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. Algumas questões que nós temos que nos ajustar. Aí são questões não deles, mas do governo brasileiro se ajustar a essas questões. E quem mais sofre com isso é o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina e é o estado do Paraná, que sofrem essas concorrências, porque são estados que produzem o quê? Arroz que nós produzimos, trigo que nós produzimos, maçã que nós produzimos. Uva e vinho é nós que produzimos nesses 3 estados do Sul, basicamente. Nós temos que corrigir distorções dentro do mercado brasileiro. Carga tributária e outras situações que você produz uma máquina no Brasil e vende ela, e um produtor da Argentina ou do Paraguai paga mais barato um trator fabricado no Rio Grande do Sul do que um produtor do Rio Grande do Sul. Aí não é um problema do governo argentino, nem do produtor argentino ou paraguaio. É um problema do governo brasileiro que nós estamos batendo agora com o Bolsonaro para corrigirmos essas distorções. As diferenças ideológicas do governo brasileiro e do governo argentino atrapalham as relações no Mercosul? Essa questão, o presidente Bolsonaro terá que ajustar essa posição dele, a posição dele ideologicamente, com o governo argentino. Nós não tivemos ainda nenhuma relação, nenhuma reunião que tenha se tratado desse assunto. Eu estive ainda o ano passado tentando juntar força dos produtores argentinos, para nós pegarmos, por exemplo, a produção de soja.
Se eu pegar a produção de soja do Brasil e da Argentina e mais do Paraguai, eu tenho mais de 60% da soja do mundo nas nossas mãos, ok? Então é muito importante nós fazermos tipo de uma OPEP da soja, uma OPEP do boi, que nós podemos fazer, são algumas das atividades que nós podemos juntar. Começamos a fazer uma conversa com arroz, juntando, sem ser concorrente com o Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil, nós trabalharmos juntos política para o arroz, sem governo. Isso é uma questão que os privados podem fazer. O mercado de biocombustíveis se ressente muito porque o Brasil exporta a soja em grão e não a soja já processada para poder retirar o óleo e fazer o biocombustível aqui no país. O senhor acha que existe alguma condição para mudar isso ou é uma exigência da China comprar o grão mesmo? Agora na Índia foi levantado essa questão. A Índia tem o grande interesse em comprar o óleo brasileiro. O óleo brasileiro agrega valor. Eu tenho que exportar frango. Eu tenho que exportar suíno, eu tenho que exportar carne, eu tenho que exportar óleo e não exportar grão. Existem condições de nós montarmos uma política brasileira para exportar mais carnes e mais óleo do que exportarmos grão. Que aí ganha toda a cadeia, né? A cadeia ganha e o emprego fica aqui no Brasil. Eles ficam lá na China porque eles vão esmagar o óleo, por exemplo, e gera emprego no esmagamento do óleo e na produção de farelo, que eles vão fazer suíno e frango lá na China. Bom, eles têm que comprar suíno e frango do Brasil. Falar em carne, senador, o preço da carne está pesando no bolso brasileiro, né? Teve um aumento muito grande. É por causa das exportações, do aumento das exportações? O mercado interno está sendo penalizado pelas exportações? A exportação, isso é uma regra de mercado. Veja, eu sou produtor rural. Eu tenho uma pequena produção de boi, tenho gado lá. Eu e os produtores de pecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil. O nosso preço estava congelado há 5, 6 anos. Não tem o que congela em 5, 6 anos. Os custos aumentam. Os custos para produzir 1 quilo de boi, 1 quilo de soja, 1 quilo de arroz, os custos aumentam sempre. Não podemos ficar com esses produtos parados muito tempo. Então, houve um ajuste do mercado em cima dessa posição e o preço já baixou. Teve num momento um pico e depois ele já não se manteve no preço que esteve a questão de 30, 60 dias atrás. Entendeu? Já baixou o preço e já deu uma recuada o preço do boi, né? O preço do suíno e frango é diferente, mas isso também, com a exportação para a China, ajudou a puxar o preço das carnes em geral, inclusive o boi. E as perspectivas para o setor, senador? Investimento em tecnologia, como é que está esse setor nesse sentido? 2 ações importantes. Eu tenho trabalhado muito iniciamos um processo com startups. Então, tem um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um agrônomo, colega meu, né, que está me ajudando. E eu vejo que as startups do agro deixam muito a desejar no Brasil. Nós temos que estimular aos estudantes de agronomia, veterinária, florestal, zootecnia, os estudantes da área do agro, certo? Junto com as indústrias de defensivos, as indústrias de fertilizantes, as indústrias de máquinas, as indústrias de carnes, por exemplo, de grãos, né? A que esses estudantes possam propor e gerar soluções. Não era o que a Embrapa fazia, senador? Não, a Embrapa é uma empresa de pesquisa. O que eu quero é gerar conhecimento nas universidades, por exemplo. Então, veja, o Brasil tem mais de 20.000 startups, do agro apenas 300. Insignificante o número para o tamanho da agricultura brasileira. Quando eu pego o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil hoje, o número de startups é muito pequeno. Então, eu tenho que estimular os estudantes para que eles possam gerar conhecimento junto com as empresas que estão gerando tecnologia no Brasil, para nós não importarmos essa tecnologia dos outros países. Esse é um ponto. E a outra questão importante, que vai ser uma revolução, que a gente quer, já votamos uma lei em 2019, aqui no Senado Federal, e estamos trabalhando nesse assunto junto com a ministra Tereza Cristina, e o ministro também da Ciência e Tecnologia, né, o astronauta Marcos Pontes, para gerar o quê? Através da telefonia e da internet no meio rural, principalmente. Leva a internet para a cidade? Sim, ok, mas também leva para o meio rural, para fazer com que os filhos dos agricultores eles possam permanecer no meio rural. Então, com essas empresas, com as grandes empresas, né, e o governo brasileiro fazendo investimentos, nós possamos, vamos dizer assim, transformar esse interior do Brasil, né, com a conectividade. Imagina um jovem. As grandes empresas alegam que não vale a pena fazer o investimento, né, na infraestrutura, porque é uma população pequena que está no meio rural. Mas veja, hoje tem 40% da internet que está na mão de pequenas empresas.
Tem grandes empresas de máquinas agrícolas hoje que possam botar um GPS num trator, numa coletadeira, numa plantadeira, num pulverizador. Então, isso está sendo levado, essa tecnologia, eles também têm interesse. Usar as redes de eletrificação rural, a energia está chegando lá. Então, nas próprias redes, você pode botar um cabo de fibra ótica. Então, tem as redes de eletrificação rural, tem os pontos, as torres, que em cada município pode colocar as torres, que o pessoal da Exalc, contratado pela ministra Tereza Cristina, já fez um levantamento do Brasil, a universidade já fez esse trabalho lá. Então, tem o número de redes de postes que nós podemos botar, de torres que a gente pode colocar. E tem o satélite. Então, nessa transformação de satélite, postes, as torres que a gente vai levar energia, usar as redes de eletrificação rural que já existem no Brasil, usar a força das grandes empresas de comunicação, e de telecomunicação e também as pequenas, 13, 14 mil pequenas empresas, vai se fazer uma revolução a partir desse ano no Brasil. As coisas vão mudar, porque existirá recurso, porque as grandes empresas eles vão ter que migrar. Eles querem migrar do sistema de concessão que tem hoje para autorização. Com isso, eles vão ter que pagar um dinheiro. A Anatel vai determinar um valor. E esse valor, o governo Bolsonaro pensa em investir na telecomunicação das cidades do interior em todo o Brasil. Isso é um primeiro ponto. E o segundo, um leilão do 5G, que isso vai render um bom dinheiro também ao governo brasileiro. Esse dinheiro vai ser aplicado na multiplicação da telefonia e da internet, principalmente no meio rural. Senador, uma última pergunta. O senhor comentou de defensivos ou agrotóxicos, cada um usa uma palavra. A ministra Tereza Cristina liberou 500 defensivos ou agrotóxicos no ano passado e isso foi muito criticado por ambientalistas. Queria que o senhor comentasse essa questão. Primeiro, para mim é defensivo agrícola, sou agrônomo. Os princípios ativos dos medicamentos veterinários defensivos agrícolas são os mesmos dos medicamentos humanos. Você não chama de humano tóxico, você chama de remédio. Então, é um remédio para a planta, é um remédio para um animal. Pronto. É isso que nós usamos os defensivos. Eu comecei esse assunto com o ministro Toninho Andrade, com o ministro Neri Geller, com a ministra Cátia Abreu, com o ministro Blairo Maggi e agora com a Tereza. Com esses ministros todos, que eu há 5, 6 anos trabalhando nesse tema, o que foi? Nós conseguimos montar dentro do Ministério da Agricultura uma equipe de agrônomos, veterinários e químicos que simplificaram o processo de registro. Você vai hoje nos Estados Unidos, né? Eles têm uma grande equipe trabalhando registros lá. E é 2, 3, 4 meses para registrar um produto na Europa ou nos Estados Unidos. Aqui levava 3, 4, 5, 6 anos. E com essa equipe, os genéricos que foram liberados. Você hoje compra numa farmácia, você vai lá, pede um remédio qualquer. Mas, olha, a marca tal é R$100, o genérico custa 50. Aí você vai optar pelo remédio que você quiser. Eu não tinha a mesma proporção de produtos para os defensivos agrícolas e medicamentos veterinários. Marca nova, registro novo, é outra história. Aí leva 2, 3 anos, ok. Chega a levar 7, 8 anos para registrar um produto no Brasil. Então, veja, o que está se fazendo são produtos que já estão no mercado. Qualquer parte do mundo usa esses produtos. Por que eu não posso usar aqui no Brasil e facilitar e diminuir o custo para o produtor brasileiro? É ter opção de concorrência do mercado, né, para o produtor brasileiro. Eu agradeço pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Dava ainda para falar muita coisa sobre esse assunto, que é bastante rico. Obrigada, senador. Um abraço. Obrigado também.